Bom, definição, né, básica, o que é epigenética? Vou falar de uma forma bem simples. Quando a gente fala em reprogramação celular, em epigenética, né, a palavra genética, as pessoas já pensam em vai mudar DNA. Não, não é isso. Mas lembra, então vamos usar, segura essa informação para a gente evoluir em cima dela. Vamos pensar no nosso DNA como a nossa casa. Tá? Vamos imaginar que a nossa casa tem vários cômodos. Tem um quarto de hóspede, tem uma lavanderia, tem sofá, tem um monte de coisa lá dentro. Todas elas são partes do meu genoma, partes do meu DNA, que poderiam expressar algum tipo de função, que vai me fazer crescer cabelo branco, que vai me fazer ter um tipo de padrão de pele, vai fazer algo no meu corpo X ou Y, tá? A epigenética, quando a gente fala em epigenética, é basicamente a gente tentar modular, ativar ou hipoativar uma dessas regiões. Por que eu falei da casa? Eu tenho certeza que na casa de vocês, apesar de na genética dela, na estrutura dela, tem esses cômodos que eu falei, tem um que vocês não usam. Tem um que você não expressa. Então o gene está lá, ele só não é expressado. Então talvez aquele quarto de hóspede que você imaginou fazer um salão de jogos, você nunca mexeu e está ali, morto, sem uso. Tá? Quando a gente fala em epigenética, é basicamente a gente fazer essa seleção. Selecionar os genes que eu vou tender a expressar de forma benéfica e os genes que talvez eu tende inexpressar ou fazer eles expressarem menos. E dessa forma eu modulo um pouquinho o que eu vou ter de qualidade de vida, o que eu vou tirar um pouquinho de riscos de possíveis potenciais doenças. Então, basicamente, quando eu falo em epigenética e remodelação genética, a gente está pensando nisso, não em mudar o DNA, isso não, a gente não vai mexer no DNA a princípio, né? A gente vai tentar escolher o que expressa e o que não expressa. E fazendo isso, a gente modula e evita, entre aspas, câncer, a gente pode alterar o desenvolvimento de doenças cerebrais, eventualmente até vícios em algumas substâncias, processos inflamatórios, capacidade de aprendizado, e vai muito ali para o lado até do que a gente fala, né, da neuroplasticidade. A gente consegue ativar mais ou inativar um pouquinho uma via ou outra. Então, trabalhar com neuroplasticidade é um tipo de trabalho epigenético também. Uma coisa muito interessante sobre isso para ilustrar também, né, a questão das abelhas, né? As abelhas são geneticamente iguais, né? Se vocês não sabem. E aí, o que vai diferenciar a abelha que vai ser a operária, tudo, da abelha rainha? É a geleia real. Então, a abelha que consome a geleia real, ela vai ter uma expressão epigenética para virar abelha rainha. Então, isso é algo muito interessante. É aí que a gente fala disso aí que o Fê falou, que é uma coisa interessante que acho que fica fácil de entender aí. Boa. E aí eu queria perguntar, então vamos começar com uma coisa que eu acho bem interessante aqui, também também relacionada com essa história, que é essa questão da gente começar a equilibrar os nossos ritmos circadianos, né? A gente ouve muita, quando a gente está dando essas palestras e também os treinamentos das jornadas de saúde que a gente aplica nas empresas, nós aqui todos, muitas vezes a gente ouve coisas como, por exemplo, eu durmo, meu sono é regular durante a semana, mas no fim de semana eu sempre gosto de acordar bem mais tarde, porque é fim de semana. Ou no fim de semana, ao invés de almoçar todo dia no meu horário, não, eu almoço às 3 da tarde. E tudo bem, porque eu gosto, porque é legal, estou com os amigos e tal. Só que a gente sempre acaba trazendo alguns malefícios disso, né? E como isso definitivamente atrapalha a saúde. Agora eu queria que vocês trouxessem um pouquinho sobre esse equilíbrio do ritmo circadiano e como isso impacta a longevidade. Bom, o ciclo circadiano, né, para quem não sabe o que é o ciclo circadiano, é o nosso ciclo normal de vigília, de sono, de noite e dia, desculpa, e como nossos hormônios e nossa vigília, nosso sono vai variar durante isso, né? Então, assim, durante o período do dia, a gente vai produzir alguns hormônios que vão manter a gente acordado, né? Então, logo de manhã aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Conhecido como hormônio do estresse, mas que vai deixar a gente acordado. Então, você vai ter algumas variações. Então, nesse momento vai aumentar um pouquinho a sua glicemia, à noite vai aumentar um pouco a melatonina, que aí é o hormônio do sono. Então, com isso você vai caindo num momento de descanso e de repouso, e você vai entrar nas fases do sono para sua recuperação. O ciclo circadiano ele é importantíssimo que você mantenha ele regular, porque o nosso cérebro, nosso grande orquestrador, nosso grande maestro, ele vai coordenando todas as nossas atividades biológicas baseadas nesse ciclo. Se você dorme um dia num horário, outro dia no outro, ele não consegue entender
como que você está funcionando. Então, a gente fala assim que tem alguns estudos que mostram, assim, idealmente, né, você dormir entre 10 e 11 da noite, né, tem alguns estudos que são um pouco controversos, mas a gente acaba tentando seguir mais ou menos esse padrão, que a gente fala muito nas nossas palestras, né, para esses altos executivos, porque a partir disso, o seu cérebro vai se programar para esse horário. Então, quando a pessoa que tem tudo regulado bonitinho, na hora que chegar esse horário, ele já está morto, tá querendo cair na cama, né? E por que isso é importante? Você dormindo no horário certo, o seu cérebro ele vai programar os seus ciclos de sono, né? Onde a gente tem o sono superficial, profundo e sono REM, né? Onde o sono REM é o mais importante para a gente consolidar a memória, para a gente apagar as coisas inúteis que foram faladas durante o dia, para a gente recuperar bastante o nosso corpo, a parte muscular, enfim, a parte metabólica, jogar fora os lixos metabólicos, onde a gente faz aquela limpeza do nosso corpo inteiro. Então, se você regular e dormir no horário certo, é bom, mas também acordar, o horário de acordar é importantíssimo, né? Inclusive, baseado no horário de acordar, é que o nosso corpo programa o momento dos ciclos do sono REM, né? Onde sempre o último ciclo de sono REM, ele vai ser no horário mais próximo de acordar. Então, se você acorda um dia às 5 da manhã, outro dia às 6, outro dia às 9, o seu corpo vai ter um desequilíbrio nisso aí. Por isso que não dá, idealmente, a gente não pode fazer o que a gente ouve por aí. Hoje, inclusive, até um paciente falou para mim, doutor, final de semana é dia de compensar o que a gente não dormiu durante a semana, né? E isso é ruim, né? O ideal é que você mantenha mais ou menos que mantenha um ritmo regular, né? Com uma variação aí de 1 hora para mais, 1 hora para menos. Baseado nisso, seu corpo vai conseguir bonitinho. Que quando você está bem reguladinho, vai ser aquele dia que você vai acordar, que geralmente você acaba até lembrando do sonho, você vai acordar mais descansado, mais disposto, mais feliz, mais bem-humorado, enfim. E é com isso, né? E isso a gente vai reequilibrando o nosso estresse oxidativo, o nosso envelhecimento celular, ele vai diminuindo quando a gente tem tudo isso, função imunológica, função metabólica, né? A gente vê que, por exemplo, quem é trabalhador noturno tem uma incidência maior de índice de diabetes, de doenças cardiovasculares, porque desregula tudo isso aí. Por mais que ele esteja habituado a ficar acordado à noite e dormir durante o dia, o nosso ciclo normal é disso. E outra coisa interessante, falando nisso, é quando a gente vai fazer viagens, né? Pensando em medicina esportiva, tudo, quando a gente vai viajar com uma delegação, para uma competição, tudo. Por exemplo, agora a seleção está lá na Austrália, né? Lá já é de dia, né? Lá a gente brinca, lá já é ano novo, né? Que nem falam na virada do ano aqui. Então, para a gente regular, como que a gente vai fazer isso? O ideal é que você fique na luz do dia, porque a luz do dia ela vai ser entendida, interpretada lá no nosso cérebro, entender que os comprimentos de onda vão mostrar para a gente que é hora de momento de ficar em vigília, e quando você está mais à noite, a luz amarela, a escuridão, a penumbra lá, vai mostrar também que já está na hora de começar a se programar para dormir. Então, quando a gente está numa viagem, a gente sempre recomenda assim, poxa, tenta ficar acordado no momento do dia, por mais que tenha um fuso horário louco, absurdo, e na hora da noite tenta dar uma rebaixadinha para dormir. Então, assim, além disso, né, você tem também os horários de almoço, tudo aquilo que você faz. Quanto mais hábito você quiser, né, você tiver durante o seu dia, melhor.